O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho cancele os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos, iniciamos o mês de agosto, o mês das vocações. E nesse primeiro final de semana do mês de agosto, lembramos e rezemos pelos sacerdotes, pelos padres do mundo inteiro. E algo muito importante, irmãos, nesta liturgia de hoje, que nos chama a atenção e que nos leva a uma meditação e um aprofundamento espiritual para continuar nossa caminhada rumo à pátria celeste. Irmãos, a primeira leitura, vemos o povo de Israel murmurando, achando ruim, reclamando com Deus. O povo escolhido, o povo que estava sendo escravizado, o povo que estava sofrendo na mão do faraó. Ao ser liberto, no deserto, reclama, murmura, acha ruim, quer achar um culpado sempre. É mais ou menos o que acontece conosco. Somos assim. Homens e mulheres escolhidos por Deus, chamados por Ele, mas que continuamos reclamando, arrumando briga com Deus. Reclamando de tudo aquilo que Deus proporciona. Até mesmo da libertação. Até livre. Nós murmuramos com Deus. Reclamamos com Ele, achamos ruim com Ele, temos isso nem aquilo, quero aquilo que eu acho que é melhor para mim. É melhor ter ficado lá, na mão do faraó, escravo no Egito.
quando nós começamos a murmurar, achar ruim, lamentar, reclamar, somos filhos de Deus. É muito claro. A leitura mostra isso. Sabe por quê? Porque os israelitas caíram numa armadilha que eles mesmos armaram para eles. Olha o que ele fala. Lá no Egito nós tínhamos carne em abundância. Aquele que é escravo não tem carne em abundância. Aquele que é escravo não come quando quer, a hora que quer e o que quer. Achando ruim com Deus, reclamando com Deus, mentimos para nós mesmos. Nós sentimos saudades de uma vida que nunca vivemos. Eles não tinham carne em abundância. Eles eram escravos. Eles tinham alimento conforme o trabalho deles. E se não cumprisse o trabalho, era penalizado. Escravidão. E o Senhor libertou esse povo. Eles livres, no seu caminhar, sentiram saudade da vida passada. Somos nós, irmãos, nós somos assim. Caímos no mesmo erro. Por que caímos no mesmo pecado? Porque temos saudades da escravidão. Quando estávamos nós temos saudade disso. E esquecemos que nosso Senhor nos libertou na cruz. Nós esquecemos disso. Nós temos ter uma vida o quê? Típica. Um livro muito interessante, comecei a ler ontem, de Santo Antônio Maria. Ele é um comentário de exercícios espirituais de Santo Inácio. Recomendo a todos a ler esse livro. Muito interessante o que esse homem vai falar, o que esse santo vai falar da tibieza. Ele vai falar para quem são os exercícios espirituais? Todos. Pecadores, para os tíbios. Para todos nós. O justo, para que perseverem na justiça, na graça de Deus, não olhem para trás. Pecadores, os tíbios, melhor ainda, fazer os exercícios espirituais. Sabe por quê? Porque o tíbio é morno. Se eu sou morno, serei vomitado. A tibieza me leva, quando eu sou tíbio, ela achar ruim, reclamar sempre com Deus, querer a sua vontade, essa vontade de Deus, que o evangelho com o meu estilo de vida. Esse é o tíbio. Que não quer se converter e que também não quer perseverar. Mas tem uma vida sem raiz. E o povo de Israel, na primeira leitura, nós vemos muito bem, começaram a se tornar, vendo as coisas não estavam acontecendo como eles queriam, começaram a se tornarem de forma morna, de tudo e de todos. Irmãos, nós somos assim. Todos nós batizados, todos nós somos assim. E por que somos assim? Não tivemos ainda o verdadeiro com Jesus Cristo. Meditando ultimamente e partilhando. Há 20 anos atrás, quando eu voltei para a igreja, tinha 17 anos. Nossa, ia para acampamentos, retiros, era um fervor. E partilhava com os amigos daquela época. Grupo de oração, ia para de oração todo dia, minha nossa. Segunda a segunda. Trabalhava em retiros. Que maravilha. Certa vez estávamos no nosso recreio e o Padre Eugênio comentou: hoje a igreja está do jeito que está, porque o povo de Deus não vê mais padres fervorosos. Aquilo mexeu comigo.
E mexe até hoje. Essa palavra do padre, até hoje me incomoda. Porque quantas vezes na minha vida sacerdotal, doloroso. E lembro, meus 17 anos, que eu não tinha vergonha de falar de Deus. Testemunhava a graça de Deus na minha vida. Meus pais não iam na missa nem os domingos. Enfrentava meus pais, não tinha vergonha. Agora, como sacerdote, acho que o mundo abate a minha vida espiritual. Alguma coisa está errada comigo? Por que eu cheguei nessa tibieza? Estou irmãos, estou falando para ninguém, eu estou apontando o dedo para ninguém aqui não. Estou falando de mim. E nós chegamos na tibieza porque reclamamos, murmuramos, achamos ruim. E não queremos nos conformar à vontade de Deus. E daí nós temos uma vida, como diz São Paulo na segunda leitura. Uma vida de pagãos. Somos batizados, fizemos a primeira comunhão, fizemos crisma, soldados de Cristo. Nossa, combatentes, que lindo, maravilhoso. 20 anos também na minha crisma. 20 anos que eu sou soldado de Cristo, olha que graça. Depois da crisma, com 17 anos, era uma maravilha, que combatente. Hoje parece que sou o primeiro a fugir. Por quê? Porque eu tenho saudade da vida passada. Então, porque muitas vezes estou preso às coisas deste mundo. Sou batizado, católico, mas tenho atitudes de pagão. E por que nós somos assim, irmãos? Porque chegamos nesse nível. Porque não deixamos a vontade de Deus agir na nossa vida. Não nos conformamos àquilo que Deus quer para nós. E aqui está um grande erro para nós católicos hoje. Nós abaixamos a cabeça para tudo e para todos. Temos medo de enfrentar este mundo. E nós estamos vendo, viu? Cada vez mais cresce. O paganismo está ao nosso redor. Adorar bezerro de ouro, adorado aí dias, lá na França, não sei se vocês viram. Zombar da Santa Ceia. Por que chegou a esse nível? Porque nós católicos somos mais fervorosos. Somos um bando de tíbios. Estamos por nós consagrados, ministros ordenados, que em vez de encorajar o povo de Deus, somos os primeiros a fugir, a se esconder. O povo, se as ovelhas, se o rebanho não vê um pastor, vai embora, sai correndo. Ou abraça o paganismo, abraça o mundo. Conversava com estávamos falando quando nós éramos adolescentes. Era um tabu alguém falar que era macumbeiro, que era satanista, até mesmo que era protestante. Hoje se tornou algo normal. E que parece que nós, católicos, que vivemos na verdade, na única igreja fundada por Cristo, estamos errados. E deixamos que os que estão errados se tornem certos. Por que chegamos nesse nível? Porque paramos de ser fervorosos. Paramos de perseverar na vontade de Deus. Somos e não estamos no Evangelho. Esse povo, irmãos, que está pedindo sinais, como nós escutamos domingo passado, viu a multiplicação dos pães. Era uma multidão, só tinha 5 pães e 2 peixes.
não partilhou, tá? Isso aqui não é teologia. Isso aqui é fé católica. Ele multiplicou. Não é que cada um tinha uma coisinha na bolsinha, uma bolacha, um passatempo. O Senhor multiplicou. Essa questão da partilha. 12 cestos. 12 cestos. Então esse povo viu com seus próprios olhos sinais. Mas o que escutamos no Evangelho hoje? Continuaram a pedir sinais. Porque eles estavam pensando, estavam presos aonde? No material. Encher o bucho, encher a barriga. Mas não queria aceitar Jesus como verdadeiro de toda a humanidade. Toda a humanidade eu aceito. Por que isso? Temos problemas, tem lugares que nem ainda Jesus Cristo. Tem problemas assim, assado. Temos problemas que em lugares onde que predominam muçulmanos, predomina isso, que predomina aquilo. Tantos nos primeiros séculos. O que eles nos ensinam? Como base, como exemplo. Estamos assistindo essa semana, aqui nós monges, uma aula, e todos assistirem, tem no YouTube, do Beato Padre Donizete, de Tambaú. Que homem! Homem. Brasileiro, mineiro, de Cássia, cidade de Cássia. Santo homem. A cidadezinha de Tambaú, na época dele, tinha de 7 mil a 10 mil habitantes. No final de semana, para participar da missa, chegava a 200 mil pessoas na cidade. Começou a ter um caos. Nas estradas não tinha asfalto, não tinha autoestrada, era tudo de barro, de terra. Faltava água na cidade. Era um transtorno total. As pessoas, para se aproximar desse padre, subia nos telhados da casa das pessoas, quebrava o telhado, era uma confusão na cidade. E por que hoje não tem mais isso? Por que não vê mais nos padres esse fervor, como desse homem, deste santo? Santo brasileiro, um beato brasileiro, muitos de nós nem conhecemos. Nem conhecemos. E nem atrás para saber quanta graça Deus derrama no nosso país, no nosso estado. Mas tanto faz como tanto fez para nós, infelizmente. E tíbios. Nos acomodamos, ficamos na mornidão. E tanto faz. Se acontecer a graça, tudo bem. Mas se não acontecer, bem, tudo bem. E o que eu estou fazendo? Estou colaborando com essa graça? Estou colaborando. Reclamamos. Nossa, o Padre X é assim. Padre Y é assado. Mas está rezando pelos padres? Pela conversão dos padres? Rezando pelos seminaristas? Para que sejam santos padres? Para que vivam no seminário? E possam servir bem depois de ordenados? Então não adianta reclamar. Não adianta reclamar. Nós não estamos fazendo a nossa parte. Não estamos fazendo a nossa parte. Então peçamos ao Senhor, Senhor da Messe. Ele sabe bem o que nós precisamos. Peçamos a Ele, Senhor, da Messe. Nós precisamos. Mas santos operários, homens que realmente se dedicam à vossa igreja.
a sã doutrina, a verdadeira doutrina, deixada por Cristo, os apóstolos. Não algo desvirtuado, algo tanto faz, tanto fez, algo relaxado. Isso não. Isso não. Que a Virgem Maria nos ajude, interceda por nós. E nesse dia dedicado, esse final de semana dedicado aos sacerdotes, pedimos a intercessão deste Donizete. Que ele interceda os padres do mundo inteiro, para que junto de Deus o Senhor escute a prece de cada um, para que possamos realmente caminhar na firme vontade do Senhor, naquilo que é verdade, naquilo que nos dá vida, naquilo que é o verdadeiro caminho. Pessoas para tem vários, infelizmente. O Senhor, como fundador da Igreja Católica, defende e mantém a igreja livre de Maria, interceda por nós, que possamos cada vez mais crescer em graça, sabedoria e verdade. Creio em Deus Pai